Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos num formato diferente, hoje nós faremos um debate. Mas antes de tudo, Ale, como você tá? Eu tô bem, oi gente, boa noite. Tudo certo, graças a Deus. Como tá a expectativa pra hoje? Hoje estamos empolgados, hein, gente? Hoje a gente tem 2 convidados. E você que está aqui conosco, já pega esse link, compartilha, deixa o like, se inscreva no nosso canal. A galera do Spotify também que está nos acompanhando. Então, antes de começarmos esse bate-papo, eu queria deixar um recado que nós colocaremos o link novamente aqui do nosso encontro com Deus que está na igreja. E, antes de tudo, bispo, como anjo da igreja, pode anunciar o encontro com Deus? E aí, pessoal, beleza? Até enrolei ali. Mas é assim mesmo. O nosso encontro com Deus vai acontecer em novembro. E se você tem interesse de participar desse momento, é um momento bastante legal. Eu acredito que, né, todos vocês aqui já participaram do encontro com Deus. É uma experiência assim, não é mística, né, não é uma experiência mística, é uma experiência de profundidade, sabe? Conhecer mais, porque cada vez que a gente conhece mais a Deus, a gente se conhece. É um autoconhecimento. Conhecer a Deus é se conhecer, né? Afinal de contas, Ele é o Criador, né? Então é uma experiência de um mover muito grande, de uma experiência muito profunda em Deus. Mas você pode estar pensando, né? Mas eu não tenho uma religião, não faço parte de nenhum. Não tem problema. Fique tranquilo que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então você está convidado a ter essa experiência, vai ser em novembro. Espero encontrar você lá. Show. Amém. Então, roda a vinheta e bora para mais um Na Mesa Podcast. Então, vamos para o nosso primeiro podcast temático, né? Tratando um assunto que hoje é sobre Arrebatamento. A gente vai fazer uma série de podcasts temáticos e daí, como primeiro tema, não menos polêmico, vamos falar sobre arrebatamento. E hoje nós convidamos aqui para estar conosco o Bispo Paulo e o Pastor Kiko. Daniel, eu chamo o Pastor Kiko, mas não é Daniel. Esse é Kiko. Então, bora lá, galera. Primeiro, para a gente já contextualizar, eu queria que vocês explicassem o termo, né, arrebatamento, como que ele surgiu, né, e o que ele realmente significa. Bem, o arrebatamento é um evento que a igreja aguarda, que a igreja espera, a igreja de Cristo. E aí, quando eu estou falando da igreja de Cristo, eu não estou me atentando à denominação, né? Batista, presbiteriano, quadrangular, a igreja bíblica Ágape. É um evento da igreja de Cristo, né? A igreja lavada, remida com o sangue de Jesus. Jesus, quando ele veio no seu ministério terreno, ele nos deu uma palavra dizendo que ele iria voltar ao Pai e que iria nos preparar lugar, né? E então ele nos trouxe essa esperança, nos deu essa esperança, e a forma de nos encontrarmos com Jesus vai ser pelo arrebatamento da igreja, que na realidade é um convite. Eu entendo que o arrebatamento é um convite para viver eternamente com Deus, né? Então é um evento que a igreja aguarda, que a igreja espera, que a igreja tem uma ânsia por isso, né? Mas é um evento que vai marcar não somente a história da igreja, mas vai marcar também a história do mundo, porque vai ser um evento que todas as pessoas vão ser participativas, os que ficarem ou aqueles que subirem para se encontrar com o Senhor. Então é algo que a igreja está esperando. A forma de como vai ser a igreja vai ser arrebatada, tem muitas coisas para a gente desenrolar. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui novamente, segunda vez, né? Obrigado pelo convite. Eu queria também honrar a vida do pessoal que está na liderança aí do podcast,
Você faz ideia de quantos podcasts já foram feitos? Esse é o 19º, né? 19 podcasts. Né, a Lê, o Brian, que estão aqui à frente das câmeras, mas tem uma galera aqui que está nos bastidores também, né? Queria honrar a vida de cada um de vocês. Não vou dizer os nomes, porque pode ter alguém que eu esqueça, depois a pessoa ficar chateada comigo. Mas parabéns a todos pelo trabalho que tem sido feito. Eu creio que tem sido ferramenta de Deus para divulgar o Evangelho, para compartilhar histórias, né? E ajudar vidas, testemunhos, e tem sido top. Em relação ao tema, eu acho importante a gente dizer que, né, o bispo já falou bastante assim, sobre o que é o arrebatamento em si, mas eu acho importante a gente dizer que o arrebatamento ele é só um ponto de um assunto muito amplo, que é a escatologia, né? Que é o estudo dos últimos dias. E uma coisa que eu acho importante é, nesse podcast, a gente não tratar de tirar curiosidades, porque todo mundo tem curiosidade sobre o tema. Eu acho que mais importante do que tirar nossa curiosidade é a gente entender que essa palavra ela deve nos trazer esperança. Sim. Né? Os cristãos eles precisam ter a esperança da volta de Jesus. Em algum tempo a igreja meio que está perdendo essa esperança, essa vontade de estar com Cristo novamente. E Kiko, já baseado nisso, eu acredito que a gente já vê isso muitas vezes, às vezes as pessoas, tanto na igreja, que você falou da esperança, mas tem muitos cristãos que têm medo do arrebatamento. Tem também. E por que isso acontece? A pessoa sendo cristão, conhecedora da palavra, ainda tem tanto medo do arrebatamento. Deixa eu te dar uma notícia. Eu acho que o medo está relacionado ao que a gente não conhece, né? Assim, o ser humano tem essa tendência a ter medo daquilo que ele não conhece. E tanto o livro de Apocalipse como o estudo da escatologia não tem todas as respostas. Tem muita coisa lá que a gente vai ver que não vai ter uma resposta clara, assim, que a gente não vai sair daqui cravado, ó, vai ser assim e top. Não, vai ser alguma coisa que Deus guardou para ele. A Bíblia diz que Deus não revelou nem para o Filho qual vai ser o dia do juízo, o dia final. Só o Pai que sabe. Então tem muita coisa que a gente não vai saber mesmo, e não é para saber. Sim, tá? E eu também, eu penso muito sobre isso, que não só do arrebatamento, mas algumas pessoas cristãs que têm medo de morrer. Tipo, obviamente a gente não quer morrer, né, porque a gente tem muitas coisas pra fazer, mas às vezes tem uma galera que tem, tipo assim, medo real. Eu fico pensando, mas tá com medo por quê, né? Porque é isso, a gente precisa ter essa certeza e falar sobre isso reforça a nossa certeza de pra onde é que a gente tá indo, independente de morrer ou de presenciar o arrebatamento mesmo, né? E desde o primeiro mártir, né, que foi Estevão, até todos os outros que vieram, você vê que quando o cara tem a certeza de pra onde ele vai, a certeza de quem ele é em Cristo, ele não tem medo da morte. Eu acho que quem tem medo de morrer não entendeu o seu propósito. Não é? Como bem falou o Kiko, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, né? Na moral, né? Apedrejado, céus abertos, né? E ele viu realmente Jesus sentado mesmo. Sim, à direita do Pai, né? Uma visão clara, né? Então o cara sabia o seu propósito. E aí, falando de arrebatamento, né, voltando, acho que um dos primeiros relatos que a gente vê na Bíblia sobre esse termo é lá com Enoque. Então, o que aconteceu com Enoque é um espelho do que vai acontecer com a igreja? Talvez sejam muitas das dúvidas. Tipo, quem for arrebatado não vai conhecer a morte? Enoque e Elias, né? Os dois que foram. Enoque e Elias. Sim, sim. É que Enoque é bem no comecinho, né? Tipo, no primeiro livro. Enoque foi... É uma ilustração também de como que vai acontecer o arrebatamento. Eu estava até falando para vocês que eu achei um termo muito... assim, bem inusitado para a palavra arrebatamento, né? Que significa sequestrar ou tirar a força, né? E na realidade, né, parece que ser algo assim que Deus vai fazer, a força, né? Mas a ideia é que Deus quer nos sequestrar deste mundo, né? Nos sequestrar, nos tirar deste mundo para o mundo dele, para a eternidade dele, né? Então tem sim um paralelo com o arrebatamento de Enoque, né, que andou com Deus. O cara era tão top que andou com Deus 300 anos, né?
viveu em Deus e Deus o tomou para si. Mas tem um paralelo, sim. A gente pode dizer que da mesma forma que Elias não, depois a gente, né? Elias foi o arrebatamento de Elias foi um arrebatamento também, cavaleiros, né? Uma série parece um filme de Hollywood, né? Quando você vê o arrebatamento de Elias, né? Mas o de Enoque também foi top demais. Mas eu acredito que tem o mesmo sentido. Você quer fazer a pergunta? Óbvio! Ela ficou me olhando, ela veio com uma cara de... A gente veio no carro falando sobre como... É isso, né? Óbvio que... E é importantíssimo reforçar isso. Não é pra a gente... Óbvio que a gente tem curiosidade, a gente vai conversar sobre o tema, mas não é numa lógica de tipo assim, meu Deus, o bispo e o pastor vão responder todas as minhas dúvidas e... Não é assim. Quer que responder alguma dúvida, vai ler a Bíblia. Mas tem uma coisa que... É isso, né? É um assunto que gera muita curiosidade. Acho que tem vários assuntos da Bíblia que geram muita curiosidade e o arrebatamento é um deles. E aí a gente estava falando sobre quem são as pessoas que vão ser arrebatadas. Porque, por exemplo, a pessoa confessou aceitou Jesus, né, como o único salvador, sempre creu em Jesus a vida toda. E aí, no dia que Jesus voltar, ela teve cometeu um deslize. Mentiu pra mãe. E aí fica isso, tipo assim, mas a pessoa... Daí, nossa, como Deus é injusto, porque essa pessoa vai pro inferno. Rola essa dúvida. E daí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são as pessoas que vão ser arrebatadas. Porque é isso, né? As pessoas que vão ser arrebatadas, como o senhor falou, é a Igreja de Jesus, mas não é necessariamente uma denominação. E daí, enfim, fale um pouco sobre isso. Quer falar? Assim, primeiro eu queria dizer uma coisa, eu não sou um especialista do assunto. Nem eu também. No momento que eu fui convidado, eu comecei a estudar um pouco mais, eu já estudava, já tinha curiosidade sobre o tema, mas se eu disser algo errado, me perdoe. Estamos aqui para aprender juntos. E, assim, a Bíblia diz, né, que aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida, será arrebatado, imagino eu, que seja em relação à sua fé no Messias, fé que Jesus é o Filho do Homem, fé em seguir os mandamentos de Deus. A Bíblia não é literal em relação a isso, dizer, quem cometeu uma mentira 2 minutos antes do arrebatamento vai ficar. Não é literal, mas eu creio, nosso Deus é justo. Se você viver uma vida inteira em adoração a Deus, uma vida inteira seguindo a Deus, uma vida inteira adorando e seguindo os conceitos da Bíblia, se esforçando para ser um cristão correto, é diferente você se esforçar para ser um cristão correto e você tem uma prática daquilo. Atos deliberados de pecado. Né? Tem pessoas que têm atos deliberados, vou pecar mesmo, não tô nem aí. E outra coisa é, vacilei, espero não fazer isso novamente. Entendeu? Eu acho que é aí que está o X da questão. Se você é um vacilo ou se é uma coisa premeditada. Você sempre está mentindo. Sua vida cristã foi baseada em mentira. Aí talvez não, quem vai decidir é Deus, mas eu imagino que essa pessoa tem grande chance de não subir. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, né? Então tudo é graça de Deus, a graça de Deus. Claro que não é essa super graça que as pessoas estão dizendo aí, né? Que é a teologia chamada teologia aberta, né? Que é uma teologia tão aberta que a mente das pessoas cai e elas pegam e colocam novamente. Se permite a isso, né? Então a ideia não é condenar a pessoa. Eu acho que o Kiko falou é uma verdade mesmo. A pessoa vive na prática do pecado e lá no último segundo da vida dela, ela quer se arrepender de toda uma história de vida que ela já tinha, né, praticado, né? Então eu acredito que naquele momento que a pessoa andou na prática do pecado e no último momento ela dá uma de boazinha e vai se arrepender, eu acredito que não tem perdão para a vida dela, né? Agora, se a pessoa viveu intensamente em Deus, com o coração sincero, intensamente com o coração sincero, eu não estou dizendo perfeito, né? Sim. Porque a nossa vida é uma perfeição, dia após dia. E aí lá nos últimos 45 segundos da vida dela, ela deu uma resvalada, de repente fez alguma coisa que não era o contrário. Aquilo não vai condenar a vida dela. Não condena por quê? Porque a história dela foi em Deus, né? E se a história dela foi em Deus, um ato impensado, até porque nós somos
falhos como pecador, vai eliminar toda a história da vida daquela pessoa. Eu me pego pensando sempre em Davi, né? Que viveu toda uma história e a Bíblia escrachou o pecado dele, né? Mas depois lá no final você vê Davi no Salmo 51 se arrependendo, dizendo: não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Teve a consequência do pecado, porque ele em si ele pecou, mas Davi foi perdoado e foi chamado lá na frente no livro de Atos dos Apóstolos como homem segundo o coração de Deus. Então, aos 45 segundos do segundo tempo lá, né, a pessoa, houve um problema, um fato acontecido, não vai anular a vida eterna da pessoa. E eu acho muito perigoso pessoas que vivem assim, né? Vou viver pecando a vida toda e aos 45 anos. Porque, cara, você não sabe como vai ser. Se for, não garante nem do amanhã. Se você estiver vivo no arrebatamento, eu creio que você não vai ter tempo para se arrepender, porque Jesus vai te chamar e você vai ser chamado. E outra coisa, ninguém sabe como você vai morrer. Você pode morrer de uma morte rápida, assim, não tem tempo para nada. A Bíblia fala sobre o ladrão da cruz, que ele foi perdoado, e esse cara, sim, foi aos 45 do segundo, porque ele estava lá. Era o momento ali, Jesus falou que ele foi salvo. Então, quem é a gente para dizer que ele não foi? Ele foi salvo, esse cara. Mas é muito perigoso. Não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. E existe esse processo de santificação, né? Porque a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa ter esse processo de santificação. E é o que o bispo falou, uma vida totalmente dedicada ali a Deus, ao Evangelho, a conhecer cada vez mais Ele. Um deslize vai anular todo esse processo que você fez? Não vai. Ao mesmo tempo, o cara que está a vida inteira no pecado, na impureza e tudo mais, aí no final do segundo tempo... O cara que teve nos 45 do segundo tempo foi Pedro, né? Porque no momento mais crucial da história do ministério dele, de Jesus, ele negou, né? Sim. Ele disse: não conheço esse cara, espraguejou, tal, que nunca nem vi, né? E mesmo assim, lá na frente, Jesus procura restaurar ele, né? Esse fato que muitos pregadores já ouviram falar, e é uma verdade, né? Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que Jesus diz: vai falar com Pedro. Sim, né? sim. Fala para ele, Pedro, né? e os outros. Pedro e os outros. Então, primeiro Pedro, por quê? Porque existia uma necessidade de ser restaurada. Mas Pedro viveu toda uma vida ali com Jesus, né? Jesus não iria nos 45 minutos lá, nos 45 segundos do segundo tempo, deixar Pedro de lado. Ele restaurou a vida dele. Pedro foi o que foi. Sim, o bispo, e esse versículo que o senhor citou de a salvação não vem de vós, para a obra de Deus, a continuação desse versículo fala sobre as boas obras, sobre a gente ter sido chamados para andar nas boas obras. E aí, entrar nesse... Não que as boas obras vão santificar a gente, claro que não. Mas quando você tem um encontro com Deus, claro que você vai pecar porque você não é perfeito. Mas quando você de fato tem um encontro com Deus, é automático que você faça boas obras. Porque é ilógico você tá assim, não, eu reconheço Jesus como meu salvador, e você ficar, tipo assim, escolher viver metendo louco. Óbvio, né? Em algum momento você vai deslizar, mas espera-se que você viva de fato para as boas obras. E aí, às vezes eu fico pensando sobre isso, sobre as pessoas acharem que as boas obras vão garantir a salvação. E não é assim, é a salvação que garante as boas obras. Isso aí. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que esse equilíbrio de você ter essa garantia. Eu acho que depois a gente pode ver até quem é arminiano e quem é calvinista, né? Mas eu entendo que a partir do momento que você conhece Jesus como seu Salvador verdadeiramente, né? E que Ele te marcou mesmo, né? No decorrer da sua história vai ter as falhas, as dificuldades que você tem. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles. Eu acho que é aquele pecado que mais te persegue. Né? Pelo menos eu tenho o meu, não sei se vocês têm o de vocês, que é aquilo que aquele espinho na carne lá, que a gente ora, fez jejum e tal, e não sai de jeito nenhum, né? E Deus olha pra gente e fala assim: cara, não adianta, a minha graça te basta e o meu poder vai se aperfeiçoando nessas fraquezas, né? Então é importante a gente ter a fé em Cristo Jesus, mas é extremamente importante acompanhar as obras também. As obras
vão ser fundamental também, não para a vida eterna, não para a salvação, né, porque nós não somos salvos pelas obras, mas lá na eternidade os galardões vão ser pelas obras, né? E eu vi uma frase bem legal que é: eu não trabalho para ser salvo, mas porque sou salvo trabalho. Sim, total. A gente tem uma pergunta da produção ali, ó. Uma pergunta assim, quando vocês estavam sério. falando do arrebatamento. Fala aqui, o pessoal te ouvindo. Peraí. Vocês estavam falando sobre de quando o pessoal vai ser arrebatado e tudo mais. E aí me veio uma dúvida, porque eu vi isso em uma pregação. E eu fiquei com essa dúvida agora, meio, né, de novo. Nessa pregação ela dizia que por mais que a gente conheceu Jesus, né, foi batizado, desceu as águas e tudo mais, a gente ali, né, entregou a nossa vida a Jesus. Só que aí por um determinado momento a gente se desvia. A gente sai da igreja e a gente não volta para a igreja. Mesmo Jesus voltando, a gente não está na igreja. Aí o pastor ele falou assim que a gente vai para o céu, mas a gente não vai desfrutar daquilo que Deus preparou pra gente. Aí eu fiquei com essa dúvida agora, tipo, no dia eu não tinha pegado pra estudar sobre, aí falei assim, agora eu vou perguntar, né? Primeiro, se o cara tá distante de Deus, é impossível ele ser arrebatado e ir para a eternidade em Deus. Ele pode ir até para a eternidade, porque existe duas eternidades, sim. A eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Então, me faz lembrar do filho pródigo, quando ele tinha uma filiação muito grande, porque mesmo lá, com tudo que ele estava fazendo, ele estava dentro de um processo de conscientização de que no Pai era melhor. Se o cara está vivendo fora da igreja, ele está entendendo que em Deus não é melhor, que no mundo é melhor. Sim. E se no mundo é melhor, ele ainda não encontrou Jesus verdadeiramente. Uhum. E se Jesus arrebatar a igreja, esse cara fica mesmo. E a gente não está sendo cruel, gente, em relação a isso, né? Verdade. A Bíblia diz isso, né? Então, ele vai ter uma chance de arrependimento. Se ele encontrou Jesus verdadeiramente e ele entende que é filho de Deus, mais cedo ou mais tarde esse cara vai voltar e vai entender esse processo de filiação, né? Agora, se esse cara não voltou, foi para o mundo das drogas tal, esse cara, quando Jesus vier, né, esse cara vai ser arrebatado, ele vai ser levado para a eternidade, sim, mas vai ser levado para a eternidade sem Deus. Eternidade sem Deus. Porque a gente não pode negar que existe uma eternidade sem Deus, né? A gente precisa falar para as pessoas que existe uma eternidade sem Deus. E a eternidade sem Deus, galera, é terrível. O inferno não é aqui, não é. Muita gente diz que o inferno é aqui, que isso aqui é o inferno. Se isso aqui fosse o inferno, eu queria ficar aqui permanentemente. Mas aqui não é o inferno. O inferno é muito mais terrível e a gente precisa se preparar para se encontrar com Deus. Por isso que a questão do arrebatamento é extremamente importante. Então, César, só respondendo, se esse cara estava fora, né? Não tem essa ideia de ir para um lugarzinho lá, tem um lugarzinho preparado para aqueles que foram. Tipo assim, os que ficaram vão ter uma mansão. Exato. É a periferia do céu. Isso é um pensamento do catolicismo romano, viu, gente? Uhum. Né? Porque a ideia de ir para o limbo, né, para um lugar chamado purgatório, que é para purgar o pecado que ele cometeu e depois passar, né, para o paraíso, né? Mas biblicamente, quem é católico aqui, a gente está falando teologicamente também, não existe biblicamente nenhum texto bíblico que dê base para a gente dizer que uma alma vai para o purgatório e de lá, né, vai ser um aperfeiçoamento, é preciso rezar uma missa de 7º dia em prol da pessoa e tal. O que a Bíblia diz, galera, não é isso, né? Uhum. Diz que morreu, segue-se o juízo. Sim. Esse é um ponto em questão, já foge um pouquinho do que o César falou, mas entra nesse assunto referente à morte. Porque enquanto Jesus ainda não volta, as pessoas vivem e morrem. Agora, esse contexto de aquele que morre santo, né, que está na igreja, que esse é o termo, e aquele que morre no mundo, que é fora da igreja. Para onde essas pessoas vão? Aquele que morre em Cristo, ele já vai diretamente para o paraíso, já vai habitar com Jesus até que ele venha, ou ele fica num lugar
intermediário. Intermediário. E assim também aquele que não está. Ele não está literalmente ainda no inferno, ou ele já está sofrendo a condenação e o juízo? E daí isso embasando essa dúvida, porque quando o ladrão da cruz é perdoado, Jesus fala pra ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sim. Só isso mesmo. Aí tem outros textos que muitas pessoas defendem esse intermédio, que é eles ainda dormem até o dia do juízo. E aí no dia do juízo eles despertariam, no caso. Eu acho que existem vários pensamentos em relação a isso, né? Tem teólogos que dizem que essa ideia de dormir não é uma verdade, né? Porque se a pessoa, né, está dormindo, ela não está vivendo a plenitude do que Deus reservou para ela, do que disse Jesus ao homem, né, ao ladrão lá da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o despertar de uma nova terra, de contemplar e de viver um novo lugar. Então, peraí, fulano está dormindo, então ele não está vivendo na realidade um novo, né? Ele está dormindo para quê que ele está dormindo, né? Tem teólogos que pensam assim. Tem teólogos que dizem que o dormir não significa dormir no sentido de estar inconsciente. É um estado de consciência, porém na esperança do arrebatamento da igreja. Porque diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Porque quem vai tocar a trombeta não é Jesus. Então, olha, os anjos tocam a trombeta anunciando o arrebatamento da igreja, anunciando a volta do noivo, né? E essa noiva está aguardando, a noiva que está aqui, viva, que vai ser transformada e transladada, mas a noiva também que já morreu. Então esses que morreu precisa de um despertar. Então esse anjo vai tocar a trombeta. Esse que está morto em Cristo, morto no sentido não de estar inconsciente, de estar aguardando, né? Ele vai se encontrar com essa noiva que está viva, transformada nos ares, e esse grupo vai chegar na eternidade, o noivo e a noiva, para a grande ceia, para a grande boda do Cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva, né? Então existem pensamentos diferentes em relação a isso. Não dá para a gente afirmar. Se alguém falar assim, dá para afirmar que as pessoas quando morrem estão dormindo nesse lugar intermediário? Não. Aí uns vão usar versículos bíblicos para isso. Outros vão dizer, não, quem morre vai diretamente para o paraíso, porque Jesus disse que aquele homem estaria com ele no paraíso, e paraíso significa uma nova vida, pertencer a um novo lugar, né? Estar em outro lugar. Então cada pensamento teológico vai ter sua base, vai ter seu entendimento para isso. Eu vou ficar aqui, né? Eu vou ficar com o pensamento de Jesus. Eu vou ficar com aquilo que Jesus disse. Eu também fico com isso, porque eu acho... Do paraíso? Do paraíso. Eu acho até mais, paraíso. Na minha visão, eu acho mais coerente a gente estar com ele e lá aguardando, até porque tem textos em Apocalipse que dizem que os santos aguardam também essa manifestação, né? Então, eu acredito que a gente vai estar lá com ele, e aí quando acontecer tocar a última trombeta, vem essa junção, nós que estaremos lá, né, mortos, nós não, né, que eu não quero estar morto. Mas os que estarão mortos ressuscitarão, né, terá esse corpo glorificado, né, e voltará com Cristo, e depois se unirá aos que serão transladados. E você, o que é que você pensa? Eu ia falar isso, eu tenho uma visão em relação à forma que Deus enxerga a física, né? Eu acho que o tempo e o espaço para Deus não é o tempo e espaço que a gente entende. Né? A Bíblia fala para Deus um ano é igual a 1000 dias. Um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. Então isso não é literal, mas isso eu acho que quer dizer que para Deus a forma que ele entende tempo é diferente da forma que a gente entende tempo. Então talvez, não sei, a Bíblia não é clara quanto a isso, né? Deixando claro, não tenho nenhuma base bíblica, mas talvez o cara que morreu no mesmo dia que Jesus lá, que foi encontrar Jesus no paraíso,
não quer dizer que ele está lá há 2000 anos no paraíso, desfrutando com Jesus, com a noção que nós temos de tempo de 2000 anos. Talvez para ele seja algo rápido, e o arrebatamento está ali, para ele foram algumas horas e já está lá, entendeu? Sim. Então, como o bispo falou, é uma coisa que não é literal na Bíblia, não é clara, então você pode ver assim, eu penso dessa forma, eu acredito dessa forma. Existem pontos do arrebatamento que são essenciais. Você tem que acreditar, porque a Bíblia é clara em relação àquilo. Jesus vai voltar, amém, Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. Qualquer pessoa que diga o contrário, está mentindo. Então, existem pontos que não são tão claros. E para esses pontos não tão claros, abrem discussões, né? Então, a minha ideia e a gente respeita também, né, nessas discussões as opiniões diferentes, né? Porque aqui não são opiniões contrárias, opiniões diferentes. Então, de repente, você que está nos assistindo, você acredita que os mortos em Cristo estão dormindo lá, tal, aguardando. Eu acredito que os mortos em Cristo estão com Cristo no paraíso, e nessa junção do arrebatamento os dois grupos se reúnem com o noivo para se apresentar ao Pai, né, para o casamento, que é as bodas dos 7 anos do Cordeiro, né? Então, mas mesmo assim, de qualquer maneira, a gente vai ser arrebatado, tá? Então, Ô, gente, o livro, antes de começar o podcast, a gente estava falando que tem uma parte do livro de Apocalipse que é sobre coisas que já aconteceram, e tem uma outra parte que é sobre coisas que ainda vão acontecer. E aí, é muito legal isso, né? Porque Apocalipse significa revelação, né? Só que não parece que significa revelação. Em inglês é revelation. Em inglês é isso. E aí tem muito isso, né? Porque às vezes eu sinto que as pessoas leem o Apocalipse e ficam tipo assim, isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre os sinais que tem em Apocalipse de que a gente tá no fim dos tempos, assim. Porque é isso, né? O bagulho já tá louco aqui na Terra. Eu quero incrementar junto com a pergunta da Lê. Ela falou dos sinais do Apocalipse, mas também tem muitos que Jesus disse também, né? Principalmente se a gente pegar Mateus 24. Então, junta esses dois para responder essa pergunta. Primeiro bispo. Em primeiro lugar, quando eu olho a carta, o Apocalipse, estava falando para o pessoal antes, que eu tive um professor de psicologia pastoral, e ele dizia que o Apocalipse é uma carta de amor de Deus ao homem, né? Como a Bíblia é a carta do amor de Deus ao homem. Quando nós olhamos algumas coisas que a Bíblia diz, as pessoas acham que a Bíblia é injusta, né, por causa de alguns comportamentos culturais da época, né, e na realidade não é. Mas eu fico pensando sempre que João estava na ilha de Patmos, né? Ele estava preso, gente, né, porque ele pregava o Evangelho, né? A ilha de Patmos era totalmente isolada, né? Então era impossível de João enviar qualquer carta, né? E como que essa carta saiu de lá, né? Se Deus fosse usar João para falar literalmente na forma compreensiva do que ia acontecer, com certeza absoluta, porque quando as cartas eram saídas dos presídios, os guardas liam as cartas antes, tudinho, para ver se tinha se não tinha alguma mensagem para alguém que fosse sequestrar ou fazer um resgate. Então imagine os soldados lendo a carta do Apocalipse. Entenderam nada. Os caras olharam e falaram assim: não, esse aqui é doido, meu. Esse cara libera aí. Esse cara é doido, besta, besta que sobe do mar, que sobe. Não, mas esse cara só está escrevendo, beleza, entrega essa carta, entrega. Né? Olha como que Deus é tremendamente, assim, maravilhoso quando Ele quer fazer algo, né? Então esse é um ponto extremamente importante que eu vejo do milagre, né, de Deus. Agora, falar de sinais, né, a gente vai entrar em um assunto de pré-tribulação e isso mesmo que a gente quer entrar. e pós-tribulação, né? Eu acredito
Eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. Eu também. Eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. Eu acredito que a igreja será arrebatada e nesse processo dos 7 anos das bodas do Cordeiro, né, que acontecerá o processo da grande tribulação, que são 3 anos e meio em que o anticristo e o falso profeta virá enganar as nações por causa do arrebatamento da igreja, porque é preciso uma justificativa muito boa para dizer para o mundo entender que bilhões de pessoas saíram da terra, né? Vai ter que existir. E aí, para isso, é preciso ter um homem politicamente muito influente e um homem muito religiosamente influente. Então, esse homem vai ter influência religiosa e política, né? Esquece o 666, não é isso que a gente está falando. Mas queremos falar disso também. Então, essa influência vai ser fundamental, né? Então, nesse período aí do arrebatamento, desses 7 anos, né? 3 anos e meio que ele vai implementar um novo governo, uma nova moeda, né? E aí depois desses 3 anos e meio se rompe e aí sim começa o período intenso da grande tribulação, né? Pelo menos é o que eu entendo. E aí, se vocês me perguntarem, mas o que está acontecendo hoje, bispo? A gente não está no processo já da grande tribulação, a igreja não está em meio à grande tribulação. Eu posso dizer que a igreja está no princípio das dores, né? Daquilo que Jesus falou, né? Então, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, matricida, parricida, guerra em todos os lugares, peste, né? Por se multiplicar o amor de muito, né? Se multiplicar, melhor dizendo, o pecado, o amor de muito esfriará. Então eu acredito que nós estamos vivendo o prelúdio do arrebatamento da igreja. E que o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Sim. Pelo menos Você eu mais um entendo desses isso. sinais que e quando o evangelho for pregado Em todo mundo. Ô bispo, você falou sobre as pessoas e a linha que o senhor acredita que a igreja não vai passar pela tribulação. Explica um pouco da outra linha, que é o pós. Então, eu acredito... No pós? Não no pós, no mídia. Vamos lá, eu não com base em... Eu trouxe uma cola, gente, tá? Sim, pode falar. Não com base em Apocalipse, mas com base em Mateus 24. Eu acho que... Eu concordo com o bispo que a gente está no princípio das dores. O princípio das dores é tudo que Jesus fala em Mateus 24. Que Fome, guerra. Fome, guerra, rumores de guerra e todas as outras questões. E a Bíblia fala também em relação à apostasia, né, que nos últimos dias acontecerá uma grande apostasia, ou seja, é o abandono da verdade. Então, nesses últimos dias, as pessoas vão abandonar totalmente a verdade, algo que a gente também está vendo meio se encaminhar, né, que está acontecendo, que eles vão rejeitar totalmente o abandono da verdade. E nesse... Aí eu vou até mais longe, eu acho que não estamos encaminhando, eu acho que a gente está vivendo. E nesse momento do abandono da verdade, em que as pessoas rejeitam o evangelho totalmente, existe meio que um paradoxo que nesse momento o evangelho também é pregado a toda a nação. E aí, quando o evangelho é pregado a toda a nação, eu entendo, né, mais uma vez, o que eu acredito, que aí então surgirá o anticristo e a grande tribulação. E a igreja ainda é presente na terra. E aí o anticristo, grande tribulação, aí vai ter a ira de Deus sobre aqueles que não são cristãos e perseguição àqueles que são cristãos, né? São duas coisas que acontecerão no mesmo momento. Só que assim como aconteceu lá nas pragas do Egito, né, a Bíblia diz que acontecia das pragas chegarem a todos os lugares do Egito, mas a cidade lá de José não acontecia praga. Então, a ira de Deus cairá sobre as pessoas que são apóstatas, sei lá, que têm apostasia, que estão rejeitando o evangelho. Apóstatas, isso. A ira de Deus cairá sobre essas pessoas, mas não cairá sobre os cristãos. Então, a gente vai ter esse privilégio, mas em contrapartida a gente será perseguido.
Existirá uma grande perseguição. Nesse momento da grande perseguição surge o anticristo, e quando surge o anticristo a igreja é arrebatada. Então você acredita na... No meio. Eu acho que é só a resposta traumática. A grande tribulação permanece ainda, né? A grande tribulação ela só vai acabar quando Jesus voltar para o reino milenário. Jesus volta, Jesus arrebata a igreja, nós encontramos Jesus no ar, nos ares, a Bíblia diz que nós encontramos eles nos ares. As pessoas que já morreram são ressuscitadas em Cristo, a gente encontra Jesus nos ares e Jesus depois retorna para o reino milenário, que vai ser aqui na Terra, e aí ele arrebenta com o anticristo e a gente vai reinar com ele 1000 anos aqui na Terra. Sim, antes da gente chegar no milênio, falando ainda sobre pré e pós tribulacionista, né? Tem a questão de, aí vamos para textos bíblicos, né? Que é o que o pessoal fala, todo olho verá. Aí o pessoal fala assim, como que pode ter um arrebatamento secreto? Tipo, a pessoa ela sai da terra, né? E aí o pessoal vai vendo tudo, sendo que tem texto que fala que todo mundo verá, tanto as pessoas que foram arrebatadas, serão arrebatadas, né, estarão com Cristo, quanto os que ficarão. Então todo mundo vai ver essa vinda de Jesus ao ressoar da 7ª trombeta, né? Então é muito do que eles defendem. Como que você explica essa parte? Posso só fazer um comentário? Que eu acho... Né? Mas aí é a minha opinião. Essa galera que acha que o arrebatamento vai ser secreto, pra mim não faz o menor sentido, porque e aí até pela explicação do bispo também, o que vai acontecer, e é o que acontece já hoje no mundo com as grandes catástrofes que existem, as pessoas esquecem. Porque o arrebatamento não vai ser secreto, a Bíblia fala isso, que todo mundo vai ver, todo olho vai ver, né? Todo ouvido ouvirá, não sei o quê. Só que depois que a igreja subir, a vida na Terra vai continuar. E vai passar tipo um tempo e as pessoas vão ficar. Vai ter aquela galera que vai saber, obviamente, o que aconteceu, mas por causa da apostasia... E até porque o homem politicamente influente e religiosamente, ele vai vir justamente para fazer com que as pessoas entendam aquele... exato. Porque a ideia é trazer paz, né? O que o mundo está mais, os governantes, a ONU e todas essas organizações, né, pelo menos em tese, o que eles querem, né? Paz para o mundo. Então é o Papa, né, percorrendo o mundo atrás de paz, tá, os grandes governantes. E aí chega um homem, um único homem, com influência mundial, dizendo assim, eu vou organizar, e ele tem tudo para organizar, né? Então as pessoas vão esquecer, como literalmente as pessoas esquecem das coisas fáceis hoje. Uma catástrofe, quem está lembrado mais do terremoto do Haiti? Quantas pessoas que morreram lá no terremoto? Até coisas mais recentes, a barragem de Mariana, por exemplo, foi menor, mas as pessoas não lembram, as pessoas esquecem. Então essas catástrofes, né, o que vai acontecer, é claro que, né, não são centenas de pessoas, né, são bilhões de pessoas que vão... Então esse cara vai ter um poder tão influente, esse anticristo vai ter um poder tão influente, vai fazer com que as pessoas, até na realidade, entendam que aquilo que ele está dizendo é uma verdade absoluta e vai seguir ele, né? Então não vai... o poder de influência do anticristo vai ser muito grande. E falando um pouco sobre essa questão de catástrofes, né? Assim, voltando, em Mateus 24, foi um texto que eu li bastante. Jesus compara o princípio das dores a uma grávida, né? E assim, a grávida, quando ela está no momento para ter o parto, existe um negócio chamado contração, né? A contração, ela começa espaçada, depois ela vai sendo mais rápida, mais rápida, até chegar ao momento do parto. Então, eu acho que antigamente, não sei se vocês concordam, mas antigamente a gente via algumas catástrofes, mas eram muito espaçadas, assim. Acontecia uma coisa lá em 1800, depois acontecia em 1900, muito espaçado. Hoje em dia não, está acontecendo com frequência. Sim. Há pouco tempo atrás teve o tsunami, lá no... Indonésia, naquelas regiões. Na sequência, teve o tsunami no Japão, que também foi terrível. Na sequência, guerras. E
De 2000 para cá, se a gente começar a enumerar a quantidade de desastres que tem acontecido e a quantidade de mortes que tem acontecido, está se tornando mais frequente. Então isso também eu acho que é um sinal que as contrações estão diminuindo o intervalo. Logo mais vai vir o pai. Eu não sei se vocês percebem, mas parece que o assunto por si só se torna tenso. Não sei se vocês. A gente já vai de repente vai arrebatamento, pode ser, deixa eu arrumar um arrebatamento. Eu vejo os nossos olhares, a nossa voz, a gente vai, de certa forma, falando com uma certa preocupação, né? Assim. Mas o assunto é muito bom, muito bom. E aí, nossa, até me perdi nisso. São 13 desastres naturais, são 13 dentro do século XXI, dentro do século 13 desastres naturais até hoje. Sim. E aí entra muito, é aquilo, a gente está contextualizando o tema, né? A gente está falando sobre o assunto. Olha, e mais uma vez, desculpa, Bé. E quem é... Gente, galera, por favor, não fica aí quem é pós, né? Tribulação, beleza, o importante, gente, se você quiser passar pela tribulação, não tem problema, pode passar, eu estou dizendo que eu não vou passar, e aí a gente está resolvido, a gente está resolvido, tá? Fica tranquilo, o importante é Jesus na nossa vida, e ponto final. E aí falando da igreja em si, né, a gente está falando de sinais, a gente está contextualizando para tentar explicar melhor, mas é aquilo, nós como cristãos, eu penso muito nisso, eu até falei com meu pai, né, nós como cristãos, a gente olha os sinais e tudo mais, mas a nossa preocupação não tem que ser essa. Exatamente, não tem, não tem. Tá, se tá acontecendo, tá tudo mais, tudo bem que a gente tem que pregar cada vez mais o evangelho e tudo mais, esse é um ponto, mas eu tô dizendo sobre a questão da vinda mesmo de Jesus. Cara, se vier daqui a 5 anos, amém. Se vier daqui a 50, amém. Se vier amanhã, melhor ainda. A nossa busca tem que ser pela eternidade. Ficar preocupado e com medo quer dizer que alguma coisa não está legal. Sim. A gente estava falando das gerações, né? E aí Mateus 24 também fala isso, né? Que Jesus, quando ele dá todos esses sinais, aí ele fala no final, né? Antes que passe essa geração. O que é essa geração? Vocês podem explicar melhor, né? É a geração que vai viver todos esses sinais. E aí, antes que passe essa geração, e o que significa a geração que Jesus está falando? Boa, não tem essa resposta não. Eu acho que, primeiro que Jesus está falando ali para aquele tempo, né? Porque depois da ascensão de Jesus ao céu, a igreja teve um tempo de perseguição muito grande, né? Aquela geração de discípulos ali, eles tiveram assim, né, perseguições assim, foi muito difícil a implantação da igreja, mesmo com a presença do Espírito Santo, porque hoje é muito fácil a gente olhar para a arena e falar, não, os crentes estavam lá na arena e os leões comeram, tal. É muito fácil a gente cantar louvores que relembre esse momento da igreja primitiva, mas não foi fácil para a igreja primitiva, né? Então é bom a gente entender o contexto do texto, sabe? Jesus estava falando muito para aquela geração, inclusive quando os discípulos falam assim, tá vendo aquele templo suntuoso, maravilhoso, estava elogiando o templo, Jesus disse assim para eles, esse templo aqui 3 dias, né, passarão, não, como é que diz o texto, gente, aí que ele fala do templo, agora me fugiu aqui né, que ele fala, que os discípulos falam para ele, o templo era muito suntuoso, porque o templo era mesmo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, né? Sim. E aí, quando nós olhamos aquele versículo, aquele era pro contexto daquela geração. E na realidade, 70 depois de Cristo, o general Tito entra em Jerusalém, derruba o templo e moe todas as pedras, transforma as pedras em pó para ver se tinha ouro dentro daquelas pedras, né? Para se cumprir aquilo que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra para que não seja derribado, né? Então a ideia é a gente contextualizar o texto
e às vezes não trazer esse texto tentando contextualizá-lo para a nossa realidade, sabe? E contextualizar o texto para aquilo que Jesus falou, né? Uma geração dura quantos anos? 80. Biblicamente. No tempo de Jesus, 40, né? 40, né? Tem textos que falam 40, tem textos que falam 100, né? Por exemplo, quando ele fala para Abraão, ele fala 4 gerações. E aí são 400 anos. Aí quando vai lá para Moisés, deu 40 anos. Então vai depender. Nessa média aí. Então vai depender muito, né? É sempre bom a gente olhar o texto e o contexto da história para a gente aprendeu isso na aula de hermenêutica e exegese, né? Para fazer a aplicação do texto certo e não atrapalhar. Acho que é um dos maiores problemas hoje da teologia, principalmente de algo tão difícil que é a escatologia, igual o Kiko estava falando, é justamente a gente tentar contextualizar um texto que não está falando para os nossos dias, né? Um exemplo claro, Paulo diz para Timóteo, não toma somente água, mas coloca um pouco de vinho por conta das tuas frequentes enfermidades, né? Então eu não posso pegar aquele texto lá, né? E começar, né? Mas eu posso fazer uma aplicação diferente. Então Paulo está dizendo, cuide da sua saúde. Uma geração, respondendo a pergunta do senhor, ela dura em média 25 anos, mas com o avanço das tecnologias, houve, né, estimada a 10 anos uma geração. Uma geração, 10 anos só? Não. Antigamente era 25 anos uma geração. E aí com o avanço de tecnologia e pesquisas, ela reduziu 10 anos. Ou seja, você tem 15 anos de geração. Sim, isso é um contexto moderno. Mas o que Jesus estava dizendo biblicamente, né? Eu acredito que seja 40, 100 anos. Bispo, essa coisa do contexto é super importante. Uma vez eu vi eu não lembro exatamente se foi isso mesmo. Um pastor que estava falando sobre a coisa da marca da besta e sobre como existe muita polarização entre esse tema e que, tipo assim, nem é um tema tão importante assim. E aí ele estava falando sobre como a marca da besta poderia ser só uma linguagem para a coisa da apostasia. Que, tipo assim, era uma galera que ia se vender as doutrinas do mundo em vez de permanecer na doutrina do Senhor. E aí, o que eu queria perguntar era, como é que você popularizou esse negócio da marca? Tipo assim, porque a galera fala, não, porque a marca da besta vai ser um chip. Daí o senhor tava falando da coisa do cartão de crédito e tal, que tem uma galera que, sei lá, não... Eu acho que assim, a marca da besta, ela vai ser, eu acredito, se o bispo concorda, vai ser algo literal mesmo, de algo que você vai precisar para comprar e para vender. Então vai ser algo literal, vai acontecer, não é algo simbólico. Mas assim, em relação às pessoas acharem, porque a marca da besta vai ser uma vacina, vai ser uma coisa, vou ser enganado e vou introduzir a marca da besta em mim. Tipo, ninguém vai ser enganado. Não vai ser enganado. Eu acho que vai ser algo claro, assim, você vai saber, isso aqui é a marca da besta. Se você aceitar, você está negando a Jesus, você quer. Tem que ser algo claro para você poder decidir. Porque senão não vai ser justo. No final a pessoa falar, mas eu tenho uma cabeça, mas eu não sabia. Então todo mundo vai ter essa opção de decidir entre negar Jesus e colocar a marca da besta. Eu acho que vai ser assim, não sei exatamente o que. Por isso que após o arrebatamento da igreja, pessoas vão ser salvas. Porque vai ser uma galera que não quis a marca da besta. Porque vai ter pessoas que nesse período da grande tribulação, que são períodos de 3 anos e meio de uma certa estabilidade econômica e religiosa, mas logo depois ele vai tomar Jerusalém como capital do mundo, né? Vai trazer a besta, porque a besta é a figura de alguém representativo espiritual, e vai fazer com que as pessoas entendam que aquela besta é um ser espiritual tão importante que todo mundo vai ser obrigado a adorar aquela besta. E o centro de treinamento, o centro de organização religiosa, eles vão transferir para Jerusalém. É aí que duas coisas os cristãos que de uma certa forma eram meia boca e de uma certa forma ali, né, vão entender que a igreja foi arrebatada, que eles foram enganados. Os judeus vão entender que eles foram enganados também, porque
vai trazer em Jerusalém vai ter um centro de adoração. Aí a partir daí começa a implantação do sistema de governo do anticristo e do falso profeta, né? Então aí chip, compra e vende, né? Você, para poder sobreviver, é preciso ter uma linha de lealdade e de honra com aquele governo. Então, qual é o único meio de adoração? É aqui, esse ser aqui. Onde é que ele está? Em Jerusalém. Por isso que Jerusalém vai ser palco do maior, vai ser o palco da maior, o centro, melhor dizendo, da maior adoração do mundo. Hoje para o Islã é Meca, né? Meca é o maior centro de adoração. Para o catolicismo a gente pode dizer que é Roma, em outros lugares, em outros países tem outras, né, igrejas, mas no governo do anticristo vai ser Jerusalém. Porque Jerusalém hoje, por que Jerusalém hoje ela é perseguida e ela de uma certa forma, muitas nações ainda tentam conquistar, né, Jerusalém. Então, porque um dia vai ser realmente a capital do mundo. E eu acredito também que isso vai ser literalmente chip, comprar e vender, e a preço realmente de sangue mesmo. Você nega o que você aprendeu? Eu nego. Então você pode comprar, pode colocar o chip e pode... Eu acredito nisso também, literalmente. Não acredito simplesmente como uma simbologia. Não, simbologia. E assim, a importância de Jerusalém, né, pra você ver biblicamente, né? Porque o anticristo vai centralizar o governo dele lá, né? De alguma forma ele vai fazer alguma coisa para que aquele seja o centro dele, e no milênio diz que Jesus também, o centro de governo de Jesus será em Jerusalém também, né? Ele vai sentar no trono, vai governar as nações de Jerusalém, e lá vai ser o centro de essa guerra, né? Essa guerra, porque depois dos 7 anos, né? Depois de 7 anos vem essa guerra para a implantação do milênio. Sim. E essa implantação também é literal também, não é nada simbólico. Jesus vai vir do céu com miríades e miríades, e eu acredito que a igreja reinará com Cristo. Nesse tempo que Jesus voltará ao céu para estabelecer o reino dele, que eu creio que se cumpre aquilo que você falou, que é o todo olho verá. Então não tem como ser um governo político, militar, um governo real, né, um governo como nós conhecemos, sendo que todo olho não veja. Eu até falei antes de começar aqui o podcast, a gente, não sei vocês, mas na minha infância a gente aprendeu que o milênio ia ser a gente no céu com Jesus lá, ia ser um reino espiritual, ia ser um governo espiritual lá no céu, e aqui embaixo ia estar arrebentando tudo, ia ser a grande tribulação. Por isso que eu até mudei alguns conceitos, porque eu achava que enquanto a gente estava no céu com Jesus lá, comendo na ceia, aqui ia estar arrebentando tudo. E o som entrou assim, lá no céu com aquela vingança lá. E aí, no que vocês entraram, a gente entra em duas vertentes, né? Que é o pré-milenista, né? E o pós-milenista. É 3, tem também a do meio. Já tem E a do meio tem igrejas muito relevantes que acreditam. Um exemplo é a Bethel. Eu acho que a Bethel era pós. Não, eu estava estudando, não sei se eu vi errado, ela é mídia, ela acredita que o milênio é uma coisa que já meio que está acontecendo já. Sim, eu achei que ela já acreditava que estava acontecendo literal, tipo, você vê, né? Entra nisso, né? E aí eu queria que vocês explicassem um pouco o que é essa parte do pré-milenismo e o pós-milenista, né? Por favor. Então, vou tentar criar uma linha de raciocínio aqui. Pré-milenismo, é isso? Milenismo, obrigado. O pré-milenismo acredita que o milênio vai acontecer antes... Peraí, deixa eu pegar minha colinha. Não, só para contextualizar, milênio, eles é um período de 1000 anos, que está descrito, se não me engano, é Apocalipse 20. É isso mesmo. Apocalipse 20, que é o período de 1000 anos que nós governaremos com Cristo, certo?
E nesses 1000 anos também está escrito em Apocalipse 20 que Satanás estará aprisionado. Então, para a gente contextualizar o que é o milênio, né? E aí pode falar. Vou falar aqui, falar. Pré-milenismo acredita que Jesus virá antes do milênio. Pós-milenismo é milenarismo. Meu Deus, que difícil essa palavra. O pós acredita que vai acontecer o milênio e depois Jesus volta. E o amilenarismo acredita que o milênio é um milênio simbólico, que já está acontecendo, Jesus está reinando, e na segunda vinda, no final, ele vem para fazer o juízo final. E dentro do pré-milenarismo existem as vertentes, que é o pós-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Que era o que a gente estava falando no ponto anterior. A gente foi meio que na ordem errada. Dentro do milenismo existe a divisão de pré, pós e amilenarismo, e dentro do tribulacionismo só que o tribulacionismo só vai existir dentro do pré-milenarismo. Se ele for pós ou amilenarismo, não vai ter essas três divisões. Eu acredito que a igreja não passará pela tribulação, a igreja será arrebatada antes. Virá esses 7 anos da igreja, a igreja nas bodas do Cordeiro. Depois desses 7 anos, existe uma batalha, certo? Sim. Uma batalha. Jesus vai aprisionar todos esses capeta por 1000 anos e vai fazer a implantação do milênio. Eu acredito então, nisso. O bispo é pré-tribulacionista e eu sou pré. Ele é pré-milenarismo, pré-tribulacionista. Isso. Então eu entendo isso, né? E Jesus vai reinar 1000 anos aqui com a igreja, né? Ele vai fazer essa implantação de um governo central. Mas aí é tipo assim, 1000 anos nossos ou é 1000 anos de... 1000 anos é como o dia, um dia como 1000 anos, já vem Alessandra. Não, e aí eu acredito bem parecido com o que o bispo acredita, a única discordância em relação à grande tribulação. Eu sou pré-milenarismo, pós-tribulacional. Eu acredito que vai ter a grande tribulação e depois, no final da grande tribulação, Jesus volta. E a gente vai estar aqui, infelizmente. Poxa, que pena. Em relação a gente não sabe na realidade esse processo de dias, né? O Kiko acabou de falar logo no início que essa ideia de contagem de números e de dias é muito difícil para a implantação de qualquer governo que Deus vai estender posteriormente, principalmente daquilo que a gente não tem conhecimento, porque fazer o mundo em 7 dias não significa esses 7 dias de 24 horas, não significa, né? Então nós acreditamos em um Deus que está muito além, muito acima da nossa capacidade racional de pensar, e aí tem gente até que quer pegar Deus e quer colocar dentro da caixinha racional dele, né? E Deus não se permite entrar na caixinha racional, né? Então eu acredito nesse princípio dos 1000 anos com Cristo. E só para contextualizar, a gente está falando do pré-milenismo, né? Que a gente, depois dessa batalha, depois da volta de Jesus, depois de aprisionar Satanás, o combate também com o anticristo, né? Aí a gente vai viver os 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Aí o porquê, depois vocês explicam melhor, mas antes eu vou falar do pós, né? O porquê, muita gente fala que é para purificação da Terra, para estabelecer o governo mesmo, né? E a gente vai viver com o corpo glorificado, assim como Cristo esteve após a ressurreição dele, que ele ficou 40 dias, né? E aí, o pós, ele já acredita que a gente já está vivendo o milênio, né? E que a gente já está governando com Cristo, e alguns falam que a gente já governa com Cristo nas regiões celestiais, nas regiões celestes, e o nosso papel é influenciar a sociedade com esse governo. É isso? É isso mesmo. Da galera que acha que a gente está no milênio. É igual o Kiko falou, né? Tem muitas igrejas que estão dentro. Eu acho que é uma confusão em relação a isso. Parece até ser lógico. Sim. Parece ser lógico, mas não é real, né? Porque o fato de estar sentado com Cristo nas regiões celestes não significa que a gente vai ter o domínio de tudo. Não é? Porque essa ideia da gente
isso a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia das 7 áreas de governo do mundo, que a igreja precisa dominar e dominar e dominar mesmo, dominar a arte, dominar a cultura, a política toda, e isso é muito perigoso. Exatamente. Porque essa ideia de dominar a política aí, a gente viu que deu a ideia da centralidade de um país cristão, é muito complicado isso, gente, tá? Vamos orar por um governador crente, vamos orar por um prefeito crente. A gente precisa orar para pessoas honestas estarem lá, governando para todos e não para uma minoria. Né? Para todos, para negros, brancos, pardos, indígenas, nordestinos, né, sulistas, para todas as pessoas. E aí a gente precisa tomar um cuidado em relação a isso, né? Então eu entendo que a ideia de Jesus estarmos governando com Cristo é termos a consciência de quem somos em Deus, né? Sim. Somos em Deus. O que somos em Deus? Somos filhos do Senhor, né? Somos filhos de Deus. E a gente está aqui justamente para cumprir o propósito. E nesse propósito que nós estamos cumprindo, o Senhor vai nos dar graça o suficiente para que nós cheguemos até o final, né? Até o destino que Deus reservou para a nossa vida. Então não significa que a partir do momento que estamos sentados em Cristo, a gente já está dominando tudo, a gente já vai dominar tudo. Isso é preocupante. E até porque quando a gente reinar com Cristo, no milênio, nós já estaremos com o corpo glorificado. Aí o que o Brian falou. Então, o corpo glorificado é mente glorificada. Então, sem corrupção, né? Sem corrupção. Então aí que está, né, a diferença aí. Agora hoje, um corpo corrupto, porque eu já vi muita gente, né, dizendo assim, não, eu vou me candidatar a deputado federal, ou eu vou para o conselho tutelar, eu vou fazer não sei o que, e depois chega lá se corromper, galera. Exatamente. Muita gente crente, né? Aí depois a gente fica pensando, não, mas não era crente e tal lá. Né? Necessariamente precisa ser crente. Queima o filme de Jesus, né? Queima o filme de Jesus, porque o cara tá lá, se diz como pastor crente e dando mau testemunho. Só o seguinte, né, em relação ao pós-milenarismo. O problema do pós-milenarismo é que, teoricamente não, de acordo com a Bíblia, o milenarismo, o Satanás vai estar preso. Sim. E a gente não consegue ver Satanás preso hoje, né? Quanta coisa está acontecendo. Exatamente, não faz sentido. Se todo esse mundão tá acontecendo esse monte de coisa errada, Satanás preso, ele Satanás, você cai mesmo. Não, e ainda vai ter isso, porque após 1000 anos ele é solto. Ele é solto. No final. Mas aí ele é solto para ser derrotado. Mas é de uma vez, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Mas aí, mesmo que ele seja solto para ser derrotado, a Bíblia deixa claro que muitos ainda... Não, e aí tem um ponto importante. Se a gente está reinando com Jesus com o corpo glorificado e com a mente glorificada, teoricamente a gente não vai ser, teoricamente não, eu acredito que não seremos seduzidos por Satanás. Contaminados. Mas existe ainda pessoas que sobreviveram à grande tribulação. É verdade. Então não é que a grande tribulação dizimou os seres humanos da face da terra. Existem pessoas que sobreviveram e vão estar vivendo no milênio conosco, e essas pessoas serão seduzidas por Satanás. Sabe, bem pensado aí. Sabe por quê? Porque no momento que termina os 7 anos ali do período de, né, tribulação e tal, muitas pessoas vão ainda alcançar a vida eterna ali, né? Sim. Muitas pessoas vão se arrepender, e é claro que essas pessoas se arrependem, mas morrem. Então quem fica vivo é só a gente que não se arrependeu, que continua no mesmo pecado, na apostasia. Sim. Então essas pessoas, elas vão para o milênio juntamente conosco. Sim. São esses justamente que depois de muito tempo Satanás ainda vai enganar. Porque a grande tribulação vai matar muita gente, né? Vai ter peste, vai ter um monte de coisa, vai matar um monte de gente, mas não vai matar todo mundo. Tem um texto que diz assim, que lá no livro de Apocalipse, só não estou lembrado o versículo, que diz assim: quem são esses que estão nesse lugar? Aí o anjo diz assim: esses vieram de grande tribulação. Vieram de grande. Tem muita gente que diz que o texto original diz da grande tribulação. Então quer dizer, no período da grande tribulação, muitas pessoas vão ser dissipadas a cabeça, né? Vão morrer entendendo que Jesus realmente, eles voltam para Jesus e vão ser decapitados, vão ser mortos. A gente estava falando antes de começar a gravar sobre como a gente cresceu assistindo um tipo de filme que era meio bizarro, né? E aí tinha uma coisa nesse filme que eu não sei se procede, mas eu acho que procede, que vai ter uma época, e daí eu não sei em qual, temporalmente falando, quando vai ser essa época, que a morte que as pessoas não vão conseguir se matar.
Isso procede ou é ficção? Não, não é ficção, não. Não, então Não é ficção. Não é ficção, não. Fatos futuros. Reais. Porque em um determinado momento a morte vai ser presa mesmo, né? Mas, acho que eu fiz a pergunta errada. Eu quero saber em que momento isso vai acontecer. Bem, eu acredito que esse período de 3 anos, são de 7 anos das bodas do Cordeiro, né? Uhum. São 7 anos que, enquanto a igreja está com Cristo celebrando, né? Celebrando a núpcia, 3 anos e meio aqui de aparente paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação. Eu acredito que nesses 3 anos e meio, esses fatos que a Bíblia diz, que cavalos que vão ser soltos, eu acredito que vai ser nesse período de completando os 7 anos, 3 anos e meio, para afinar. Durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, eu acredito. Porque se você olhar para frente demais, não tem sentido esse fato acontecendo. Né? Nos 1000 anos não tem sentido. Lá no final dos 1000 anos é uma derrotada de vez né? Ali de Satanás. Então eu acredito que está dentro desses 3 anos e 3 anos e meio aí. Eu não tenho uma opinião a respeito disso. Porque se você observar, você vai ver os cavalos que vão ser soltos, né? Morte, fome, né? Então nesse período de grande tribulação vai acontecer muitas catástrofes, né? Então as pessoas vão ter desejo de morrer e por um determinado momento o espírito da morte é tomado, né? Por um momento ele é preso, né? Ele é preso porque o nível de angústia que as pessoas vão ter é tão grande, o nível de dor que elas vão ter é tão grande que o espírito da morte é tomado para ver se há uma consciência de arrependimento nela. Entendi. Bispo, nossa, Bispo, como você defende o pré-tribulacionismo, você poderia contextualizar qual a diferença entre as 7 trombetas e as 7 taças? 7 cálices. 7 cálices da ira, da ira, porque como Jesus voltará ao ressoar da 7ª trombeta, né? E aí depois vem as 7 taças da ira de Deus na tribulação? Na tribulação, eu acredito nisso. A gente tá em qual trombeta? Aquelas. Para ser sincero para vocês, eu não me aprofundei assim especificamente nas trombetas, né? Eu fiquei ali meio no arrebatamento ali, né? Grande tribulação ali, esse período. Então eu não vou me aprofundar aqui. Eu acho que uma outra oportunidade. Outro podcast, parte 2. Isso, abrangente, que o Kiko falou. Então abrangente até porque uma opinião simplesmente simbólica é importante e tal, mas eu acho que a gente precisa também trazer eu acho assim, em relação às trombetas, voltando para Mateus 24, né? A Bíblia diz lá vai haver fome, guerra, turmoil de guerra, não sei o quê. Então, até com base nisso que eu comecei a acreditar no pós-tribulacionismo, porque ele conta que vai acontecer tudo. Você acha que está acontecendo? Não acho que está acontecendo. Acho que a gente está no princípio das dores, concordo com você. Mas quando começar a grande tribulação, vai acontecer tudo que ele menciona lá. Entendi. Aí eu também creio que não seja literal. Não vai vir um anjo tocando uma trombeta e vai cair peste. Na primeira, haverão 7. Mas vai acontecer todas aquelas pestes das trombetas, do cálice, e a Bíblia diz que no final de todas as pestes, e então virá o fim, né? Então Jesus volta. Então, por isso que esse então que me fez crer que seria depois. Depois acontecer tudo isso de mim, e então ele volta. Aí eu me peguei nesse ponto, mas também é uma opinião, não é nada claro. Eu já acho que nesse período de 3 anos e meio do final, que vai vir todas essas tribulações, né? Aí eu entendo que, e então Jesus volta, eu entendo que então Jesus volta para o milênio. Sim. Né? Para a ideia de fazer a implantação do reino. E esses milenarismo. E esses 1000 anos, a gente vai viver 1000 anos
Corpo glorificado. Pessoas irão nascer? Muitas perguntas dessas. Pensando em corpo glorificado. Vai ter que ter outro podcast pra falar disso. Eternamente. Não, isso aí não é. Eu não tô, é uma pergunta que não está escrito, né? Sim. Mas é tipo. Pensando em corpo glorificado, eu acho que a gente vai viver. E eternamente. sem ter outras pessoas. Agora, as pessoas, como a gente falou, existem pessoas que sobreviveram à grande tribulação Mas e que são não pessoas como nós. Essas pessoas vão viver a expectativa de vida de 68 anos. E aí, imagina opinião do Kiko também. Entendi. O César tem uma Eu tenho questão. uma breve pergunta. Fala aqui, meu jovem, pro pessoal de casa. Fala aí, meu jovem. Entrando nesse tema das trombetas, né? Eu lendo a Bíblia assim, né? A gente vê. Deixa eu ver se vai. Mas dá pra ouvir, dá pra ouvir. Então, entrando no tema da trombeta, né? Isso é sempre uma dúvida que eu sempre tive, né? Quando fala que Jesus, quando ele ressuscita e ele vai até os discípulos, ele fica um determinado tempo, né? Se não me engano, é 40 dias, né? Isso, aham. E aí ele fica e aí ele vai aos céus. E aí ele fala que ele deixaria o Espírito. E aí, se o Espírito vem dos céus, ao ouvir da trombeta, a gente ouviria por conta do Espírito que vem do céu, certo? E aí a gente conseguiria ouvir. Já aqueles que, no caso, não sei, né? Quem está no mundo não tem o Espírito Santo, né? Então eles não ouviriam a trombeta, certo? Essa é a minha pergunta. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que a sua pergunta já dá a resposta. Você já dá a resposta do teu sentido, né? Eu também não posso afirmar que essa trombeta ela é literal, né? E uso. Né? Né? Mas ele diz assim que os anjos surgirão com alarido, né? E com voz de arcanjo. Então é algo assim Barulhento. Agora eu não sei se esse barulho, né? Só nós, os que estamos em Cristo, né? Que o Espírito Santo vai nos dar a percepção de ouvir isso, né? E sermos arrebatados. Não sei, eu penso... O ponto legal que você falou foi sobre os 40 dias de Jesus na Terra com o corpo glorificado. Né? Para a gente entender como que é o corpo glorificado, é mais ou menos o que Jesus demonstrou para a gente. Ele vinha para a Terra, ele era... você conseguia tocá-lo, ele conseguia ser em tato, né? Conseguia tocá-lo. Mas ele estava aqui, daqui a pouco ele estava na igreja, daqui a pouco ele estava em outro Conseguiu lugar. comer, né? Conseguiu comer. O corpo glorificado você pode comer à vontade. Pode comer. Não vai ficar, não vai ter sobrepeso. Maravilha. Porque ele passava a parede e o alimento não ficava. É mais ou menos isso. Demais. Quer falar uma coisa? Não, é mais essa questão mesmo, porque se vem dos céus, né, então, lógico, pela lógica, no caso, a trombeta viria dos céus, né, os anjos, eles tocariam a trombeta lá dos céus, e a gente ouviria porque é algo que vem dos céus. E se o Espírito é santo, ele ouviria, né, então acho que seria, pela lógica, acho que seria isso, né, e quem está no mundo, né, eu acho que não acaba não ouvindo, né, não ia ouvir. Porque não tem o Espírito Santo nele. Isso também é demais, né? Faz sentido, César. Você ia falar, né? Não, é que eu acho que já... Ah, tá. Mas eu tenho meu uma Deus última do céu. pergunta. Na verdade, quanto tempo tá isso? Aqui tá 1h15. 1h15. Eu acho que também já caminhando pro final, né? E a gente falou muitas coisas interessantíssimas. E é um assunto que não se encerra em si mesmo, mas também é sempre bom a gente ter em mente que a própria Bíblia fala que não é bom que o homem saiba de todas as coisas. Galera, se você gostou, aí você repete aí novamente aí, que Parte quem sabe dois. parte 2 aí. Sim, e já manda sua pergunta, inclusive. Mas tem uma coisa que é central sobre, porque pra mim, pelo menos, é central sobre o arrebatamento, que tem a ver com a importância do evangelho ser pregado em todos os lugares. E aí, às vezes a gente se perde nisso, né? De ficar discutindo, porque a marca da besta, porque isso, porque aquilo. E esquece que a gente precisa, inclusive, ser um agente a serviço da obra do evangelho mesmo, né? E como a gente pode fazer... O caminho de fazer isso é pregando o evangelho para as pessoas. E aí, enfim, concluindo, a minha preocupação é que as pessoas pensem demais sobre essas outras coisas e achem que elas não têm uma função no adiantar o arrebatamento. Não sei se essa é a palavra, sabe? Pedro diz, né?
né? Apressando. Isso. No Maranata, né? Hora vem. Isso, Senhor exatamente. De se perder isso, porque a gente não é como se a gente. E aí entra em tudo que a gente estava falando antes, né? De cuidar do planeta Terra, porque não é uma lógica de tipo assim, tudo bem, minha salvação tá em dia, eu vou ficar aqui parada na minha casa esperando Jesus voltar e não vou fazer absolutamente nada. A gente precisa trabalhar também para adiantar essa volta. Eu acho que o assunto volta de Cristo, como eu falei no começo, né? Ele envolve esperança e envolve sua missão. Deus deixou uma missão pra gente em relação à volta de Cristo. A gente tem uma participação nisso, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, quando o Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, é uma parte bem importante que as pessoas às vezes deixam como plano B. E terminam, de uma certa forma, entrando em assuntos, né, extremamente difíceis e que tem opinião divergente. Às vezes, nessas opiniões divergentes, as pessoas, né, terminam não chegando a conclusão nenhuma. Mas tem um texto em Apocalipse, né, que é 3:20, esse que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, por que ele deixou esse texto, esse 3:20 lá, né? Lá na carta que todo mundo conhece como uma carta extremamente difícil, que é uma revelação e tem muitos textos difíceis, né? Mas talvez se a gente pegar e fazer com que essa carta, o Apocalipse, aconteça assim, em uma situação bem descontraída e que com opiniões diferentes, nos preocuparmos mais com 3:20, esse que eu estou à porta e bato, Jesus está batendo a porta de muitas pessoas. E a gente fica mais nos assuntos, né, da besta do 666, e aí ficamos 333, né, que é meio besta. Precisava fazer essa, né, bom? Cara, tá no sangue da família. Em relação a essa questão de pré-tribulacionista, pró-tribulacionista, pré-milenar, eu vi uma referência, uma alegoria, que eu achei bem legal. Né? Existem pessoas que quando ela vai comer o arroz com feijão, né, ela gosta de colocar o arroz por baixo e o feijão por cima, né? Existem pessoas que quando vai comer arroz com feijão gostam de pôr o feijão por baixo. Todo mundo sabe que o feijão é por baixo. Isso feijão por baixo e o arroz por cima. Mas no final, se você servir aquele prato, vai ser o quê? Arroz com feijão. Sim. Né? E vai então a ordem, às vezes, nesses casos, né, nesse exemplo que eu dei, não importa. Importa é que no final você se alimente. Feijão, né? Você vê, né? Eu particularmente eu gosto muito da Beta. Eu acho eles muito assim, tem uma pegada bem legal. Mas não é porque eles pensam dessa forma que eu vou deixar de segui-los ou de amá-los como irmãos, né? Claro. Em Cristo, de ouvir as ministrações que são. O cerne da questão, eles acreditam. Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja e o evangelho precisa ser pregado. Esse é o ponto-chave. É isso. Isso eu aprendi com o senhor, sabia, Bispo? Que uma vez, há muito tempo atrás, não muito tempo, porque eu sou muito jovem. Mas uma vez o senhor falou sobre... Também há controvérsia. Uma vez o senhor falou sobre a única coisa que a gente não podia abrir mão eram os princípios da Bíblia. E aí, independente da doutrina, né? Se a pessoa é calvinista, arminiano, sei lá, pipopopó, o importante é que ela acredite na essência da Bíblia, que é que Jesus morreu pela gente e ele tá voltando. E aí, é isso, né? Às vezes a gente cai nessa onda de tipo assim, mas porque ele é adventista? Mas por que isso? Não, o importante é que ele acredite em Jesus. E sabe o que é mais interessante desse texto que você acabou de citar, né? Que a propagação do Evangelho é extremamente importante para a volta de Cristo, né? Nós nos apegávamos muito com a ideia né, dos cristãos irem como missionários e tal, mas Deus está tão assim nessa causa, sabe? Deus está tão firme nessa causa que Ele está se revelando aos muçulmanos em sonhos. Então, já que os cristãos não estão tão dispostos a ir, querem ficar brigando de doutrina e de denominação, né? Porque nós achamos, a igreja acha que Deus olhou para a igreja e disse assim, não, vocês são os únicos que podem fazer a propagação do Evangelho. Não, os anjos já falaram, eu vou, a gente vai. Nós estamos aqui submissos para isso, né? Então, Deus tem os seus meios, a sua forma. Claro que o
o meio mais o ser humanoino, né? Mas a gente vê, né, internet, né, todos os meios de comunicação aí que nós podemos usar para poder alcançar a vida de centenas. E olha, olhando para o mundo lá fora, mas olhe para o Vale do Jequitinhonha, olhe para as periferias das grandes capitais, olhe para o Nordeste do Brasil, né, para todos os lugares que vai ter sempre gente precisando de Jesus. E há algum tempo atrás, pregar o evangelho para toda criatura era algo que a gente fala, nossa, vai ser muito difícil. Nossa, como assim, toda criatura? Tem gente que está no meio do mato. Com a internet a gente já não acha que é tão difícil. Né? Eu acho que a internet chega hoje na 95% dos lugares, mas ainda tem os 5% que não chega, né? Tem uma tribo que tem internet. Tem várias tribos que tem internet, né? Tem várias tribos que tem internet. Então, tem lugar que não chega, ainda tem, lógico, precisa ir um cara lá pregar. Mas olha como Deus, como as coisas se cumprem, né? Como a Bíblia não é um livro qualquer, né? É um livro que foi escrito há vários anos atrás, né? E mesmo assim as coisas... quando Moisés escreveu o Gênesis, acho que ele imaginava que um dia existia internet, um dia existia energia elétrica, que um dia existia televisão. E aí Deus já sabia de tudo, então ele falava, não, em certo tempo vai existir isso que vai ajudar a pregar o evangelho, vai existir pessoas que vão conhecer Jesus e as coisas vão contribuindo para que aconteça, para que a palavra se cumpra. E assim, galera, não se prepare para o arrebatamento, esteja preparado para ele. Boa. Abra a porta. É isso aí. Eu não sei se você está terminando, mas eu queria fazer Não, pode continuar. eu queria uma conclusão lá. Se não for terminar, vai só uma história. Mas é uma história que eu achei muito legal que eu queria contar, que eu acho que vale a pena pra gente trazer para esse podcast, né? Eu vi, inclusive, num outro podcast, de um missionário, né, que ele foi para um lugar onde o evangelho não era permitido pregar. Se eu não me engano, era Indonésia, algum lugar assim, né, bem afastado. E ele foi lá para ficar 3 meses. E aí ele, só tenho 3 meses, vamos pra rua, vamos pregar. E não podia ir pra rua, né? Então ele começou a pregar nas escolas ali. Aconteceu que ele foi fazer uma pregação e 40 jovens se converteram. E aí ele ia vir embora na próxima semana, né? Daí o líder dele da missão lá falou, não, cara, fica mais porque tem 40 jovens que precisam ser discipulados. Ele, tá bom, vou ficar mais 3 meses. Aí ele fez a igreja com aqueles 40 jovens, ficou mais 6 meses, mas ele na cabeça dele, né, eu tenho que discipular esses caras, porque eu tô indo embora, você tem que aprender a pregar, você tem que aprender não sei o que, ler a Bíblia, ora, jejua. E aí ele, quando passou 6 meses, a igreja tinha crescido, tinha 200 membros e tal. Aí o líder dele falou, cara, tem muita gente que se converteu, graças a Deus, então não dá pra você voltar ainda. Então fica mais 6 meses e discipula o pessoal aí que daqui a pouco você vem embora. Ele ficou mais 6 meses, discipulou. No final, ele estava 2 anos nesse lugar e a igreja tinha 70 mil membros. Uau! Então, aí os líderes dele começaram a pensar, por que lá na Indonésia a igreja deu tão certo, tantas pessoas se convertendo, e aqui onde a gente vive não acontece isso? E aí o cara tinha resposta, ele falou, porque eu vivi como se eu estivesse indo embora. Então eu acho que esse é o ponto, né? Nós cristãos, a partir do momento que a gente começa a viver com a mentalidade, eu tô indo embora, você começa a ver a urgência. Cara, eu tenho que discipular jovem, Jesus pode voltar amanhã. Tenho que discipular adolescente, Jesus pode voltar amanhã. Tenho que discipular a igreja, Jesus pode voltar amanhã. Quando você começa a viver como se você estivesse indo embora, as coisas acontecem. É a famosa oração, né? E é o que falta pra gente, a gente viver como se a gente estivesse indo embora. É aquela oração quando a gente fala assim, me usa como se fosse... Essa é a oração que eu faço, principalmente quando a gente vai orar no louvor, né? Eu sempre faço, né? Me usa como se fosse o meu último dia, né? Então é realmente nos deixar ser permitido, que Deus nos use como se fosse o nosso último dia mesmo, né? Permitir, é que nem quando o bispo ora, né? Fala que a gente tá facinho, né? Então a gente tem que estar realmente fácil mesmo, para que a gente seja usado como se fosse o nosso último dia aqui na Terra. Isso aí, Gaia. Você falou, eu vou usar como conclusão mesmo. Vamos encerrar por aqui. E tem muitas coisas ainda, né, sobre esse tema. Provavelmente a gente vai fazer outra. Trombetas, taças, né? Falar da questão daqueles que morreram sem contato com o Evangelho, né? Também tem muito disso. A gente faz um bate-papo outra vez.
espero vocês aqui novamente depois. E quero agradecer... acho que é importante falar que a gente vai fazer um também sobre apostasia. Na verdade, a gente vai fazer vários temáticos. Não vamos ficar divulgando os temas agora. Depois a gente divulga. Vai ter outros convidados. Da liderança. Vai ter outros convidados também pra gente debater e tudo mais. Esse foi o nosso primeiro temático. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí. Manda perguntas pra vocês. Dá o like e bora. E não ache sua pergunta tola. Sim. Tá? Sim. Fica tranquilo. A gente também vai começar a enviar alguns... Não, isso eu não posso falar aqui. Só não pode ser uma pergunta 333. Se for fazer um corte, já faz com 333. O que é 333? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. E obrigado por assistir mais um Na Mesa Podcast. Obrigado.